Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Mais uma vez nós vamos dedicar a Palavra Ética de hoje ao direito urbanístico. Vocês já sabem, mas porque o conflito é seríssimo, está acontecendo aqui em Belo Horizonte, na divisa com Santa Luzia, um dos maiores conflitos fundiários e agrários social do Brasil, onde estão as 3 ocupações da Isidora, Rosa Leão, Esperança e Vitória. Há 2 anos, cerca de 8.000 famílias que ocuparam terrenos abandonados lá, agora já estão em um franco processo de consolidação, mas está acontecendo uma pressão muito grande para despejar aquelas ocupações e derrubar quase 5.000 casas de alvenaria que estão em construção lá. Então, para lançar luzes sobre esse conflito, da perspectiva jurídica, ética, nós temos a alegria hoje de entrevistar aqui no Palavra Ética a professora Júlia Franzoni. Júlia, bem-vinda aqui no Palavra Ética. Muito obrigada, Frei. Pode sentir-se em casa ou então lá nas ocupações ou na sala de aula, tá? Que ótimo. Então, a professora Júlia Franzoni é advogada popular, tem mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, doutorando em Direito pelo FMG agora. Professora Júlia, antes da gente entrar direto no assunto aqui, uma palavrinha sobre a sua trajetória. Você nasceu aqui em Belo Horizonte? Eu nasci em Belo Horizonte e desde o começo da minha graduação em Direito, eu participo da militância voltada à reforma urbana. Durante a graduação, eu mudei para Curitiba e terminei o curso de Direito lá, já me envolvendo também nas questões urbanísticas da cidade, enfrentando isso tanto academicamente quanto no meu ativismo profissional. E dediquei meu mestrado a isso, né? Meu mestrado foi sobre política urbana, na ordem econômica, discutindo um pouco o modelo de desenvolvimento que o nosso país leva a cabo a partir da construção das cidades também, né? E comecei a atuar na advocacia popular, na organização de direitos humanos que você já referenciou, que é a Terra de Direitos. E tenho bastante experiência em conflitos fundiários urbanos, participei da coordenação do Fórum Nacional de Reforma Urbana também. E hoje estou aqui fazendo doutorado em Direito e participando do grupo de pesquisa, só corrigindo, é indisciplinar. Ele é interdisciplinar, sim, mas a sua alma é indisciplinar. Indisciplinar. Isso. Ô, Júlia, além de doutoranda e com essa militância toda, você também está lecionando em algumas faculdades aqui em Belo Horizonte, não está? Isso. Eu faço parte do corpo docente do curso de Ciências do Estado, da UFMG, e eu também dou aula na Fundação Escola do Ministério Público aqui em Direito Urbanístico. Onde estão hoje as ocupações da Isidora é onde a prefeitura, junto com os empresários, vem insistindo em criar ali a 10ª regional da Prefeitura de Belo Horizonte. Da perspectiva jurídica, né, e do direito urbanístico, o que é preciso considerar para lançar luzes sobre esse grave conflito? Então, é muito importante a gente discutir hoje a situação da Isidora. A gente costuma dizer lá no Indisciplinar que ela é o microcosmo da metrópole periférica ou da metrópole biopolítica, e vamos entender isso, né? A região da Isidora ali, ela conglomera diversas questões que a tornam muito emblemática. Ela tá, além dela ser uma área gigantesca, né, ela é quase do tamanho da área do interior da contorno da cidade de Belo Horizonte. Eles falam que é cerca de 1.000 hectares, né, 10 milhões de metros quadrados. 10 milhões de metros quadrados. E ela está localizada no vetor norte, que é a principal área de expansão urbana do município de Belo Horizonte, onde o Estado já patrocinou obras públicas que valorizam essa região. E o Estado, o que ele tem feito ali? Um desvirtuamento completo dos instrumentos legais ao longo do tempo. Você fala Estado, Prefeitura e Governo? Estado, Prefeitura, principalmente, mas também num arranjo que envolve o governo do Estado também, a gente pode explicar isso um pouco mais. No que a gente pode apelidar de um centenário de sanatório ali na região da Isidoro, porque em 1914 aquele terreno foi doado para a família Werneck para eles construírem à época o que foi chamado de sanatório modelo, e ano passado esse sistema a gente completou 100 anos de sanatório. 2014. Eu digo sanatório porque a loucura, a partir do desvirtuamento dos instrumentos urbanísticos que tem sido feita lá, de fato é uma coisa de doido. E aqui não com preconceito aos doidos, né? Com toda certeza. É né? ironia isso na questão. É uma ironia.
E então, desde 1914, então, houve uma doação de terra para essa família Werneck. A Prefeitura de Belo Horizonte doou? A Prefeitura de Belo Horizonte doou. E aí já tem uma questão complicada, porque parte do terreno que o município de Belo Horizonte doou, parece que ele fez graça com chapéu alheio, porque parte desse terreno pertencia a Santa Luzia. Então, isso é uma questão que é preciso se averiguar, né? E inclusive está arguído na ação civil pública do Ministério Público, dizendo que lá Exatamente. parte é território do município de Santa Luzia. Exatamente. Né? Existe uma ação civil pública estadual, proposta pelo Ministério Público Estadual aqui, que questiona a genealogia. Genealogia é a origem, né? E a evolução da destinação das propriedades ali. E essa área, Frei, ela ficou muito tempo abandonada. Abandonada, eu estou dizendo, de políticas públicas, abandonada de interesse do próprio mercado. E é claro que com o desenvolvimento da região norte, inclusive capitaneada por esses investimentos do setor público, né, que levam o que a gente chama as condições produtivas para que o capital se instale ali, ou seja, coloca estrada, coloca linha verde, coloca centro administrativo, coloca várias condições para que ele tenha interesse do mercado. Novas legislações, ou seja, leis mais recentes, passaram a determinar a forma de ocupação daquele espaço. E isso foi feito através de uma lei em 2000 que consagrou, que inaugurou ali a Operação Urbana Simplificada do Isidoro. Então já são 15 anos de imbróglio e de gestação dessa proposta. Exatamente. Há 15 anos, né, passa-se a ter interesse do Estado de regular e controlar a ocupação do espaço na região do Isidoro, e eles fizeram isso a partir de uma operação urbana simplificada que sofreu 3 mudanças estruturais que a gente precisa entender para perceber a parceria entre o Estado e o mercado privado ali, que tem desvirtuado completamente o instrumento urbanístico. Professora Júlia, antes de você falar das 3, o que é esse trem chamado Operação Urbana? Vamos entender o que é esse trem dessa operação urbana, porque ele é o principal instrumento hoje utilizado nas grandes cidades brasileiras, que conforma uma espécie de parceria público-privada. Vamos entender isso. A ordenação do território, a ocupação do espaço, ela é feita a partir de um zoneamento e de parâmetros urbanísticos. Até quanto se pode construir, como se pode se construir em uma determinada área. A operação urbana, ela marca um perímetro no território da cidade, como, por exemplo, o perímetro da região da Isidoro, e ali ela permite que sejam flexibilizados os parâmetros urbanísticos já demarcados pela lei. Então, digamos, ali o coeficiente de aproveitamento do terreno era 2, ou era 1,5, por exemplo. E com a demarcação de um perímetro de operação urbana, é possível flexibilizar, passar para 3, por exemplo. Na prática, quer dizer, em vez de, por exemplo, de preservar mais a área ambiental, preservar menos e construir mais. Isso? Não necessariamente. Digamos assim, significa que, a partir da flexibilização daqueles parâmetros, você tem uma finalidade. Você quer urbanizar para proteger o meio ambiente, por exemplo, só que a prefeitura não tem dinheiro. Então, ela faz essa parceria público-privada que vai beneficiar os particulares com essa flexibilização dos parâmetros. Pode, por exemplo, verticalizar e... Isso. Construir um número maior de andares em vez de menos andares, Isso, exatamente. Né? Aumentar o solo vertical, a gente chama construir mais para cima, e a partir desse benefício que os particulares ganham, eles dão contrapartida. Então, o Estado dá de um lado e o particular dá de outro. Por isso que é uma espécie de instrumento negocial, uma parceria público-privada. E essa operação urbana, para a área do Isidoro, ela foi chamada de simplificada porque, em tese, ela não envolveria instrumentos de solo criado, outorga onerosa ou transferência de construir, o que não está acontecendo ali. E ela envolve, normalmente, uma operação urbana simplificada e não consorciada, ela implica apenas um proprietário, por exemplo, ela é algo mais simples num lugar determinado. E é totalmente diferente do que está acontecendo na Isidoro. Porque ali a intenção da operação urbana foi o seguinte: olha, é a última fronteira espacial da cidade a ser parcelada, a ser ocupada, então o Estado precisa, de fato, regular a ordenação e ocupação desse território. Então vamos demarcar isso como uma operação urbana para proteger o meio ambiente ali. Gente, vamos lembrar, a área do Isidoro é um dos maiores parques urbanos do mundo, tem mais de 250 nascentes. Inclusive o último córrego limpo que vai abastecer
abastecer, ao final, o Ribeirão das Neves, que abastece de água o município de Belo Horizonte. E as ocupações que estão lá, inclusive o remanescente de Quilombo, que é o Quilombo dos Mangueiras, tem respeitado o meio ambiente. E há de se questionar, por óbvio, se esse empreendimento habitacional que vai ser levado a cabo ali e também o parcelamento da área para construção de lotes, de fato tem essa intenção, sabe, Frei? Se a gente observa e compara as 3 legislações que foram alterando a regulação dessa operação urbana, a gente vê que o interesse inicial de ocupar preservando o meio ambiente foi sendo alterado ao longo do tempo para hoje virar o que eles pretendem, né? Que é o Granja Werneck, um conjunto de mais de 10 mil unidades só na primeira etapa do Minha Casa Minha Vida e na outra área da Isidoro parcelar para a construção de lotes. Mas é interessante para você ver como, de fato, em relação ao direito, a gente tem que ficar bem atento para entender quais são os interesses em jogo nessa disputa, né? Em 2000, a lei previa essa ordenação mais voltada à proteção do meio ambiente, né? Em 2010, quando a gente já estava com essas condições do vetor norte já alavancadas, com cidade administrativa em pleno vapor, linha verde, retomada do aeroporto de Confins, a instalação da grande catedral ali, o Ministério Público Federal, com a mudança da lei de 2010, abre um inquérito cível para averiguar o seguinte: mas tem um território quilombola ali, como que vocês vão fazer para instaurar um empreendimento imobiliário nessa região sem afetar esse território quilombola? E mais, como assim? Que a Constituição Federal diz que tem que proteger as áreas quilombolas e não... Exatamente, é direito, né? É direito dos quilombolas a titulação de suas terras. Não é um favor que o Estado estaria fazendo, isso também tem que ficar bem claro. Mas, a partir dessa preocupação com a questão quilombola, o Ministério Público Federal também começou a perquerir sobre que tipo de projeto habitacional era esse, que tinha sido contratado pelo arquiteto Jaime Lerner em 2010. Aquele lá de Curitiba. Aquele lá de Curitiba, famoso, né, arquiteto, para a construção de mansões na área do Isidoro. Então, vamos entender bem. A lei em 2010 é alterada de uma forma estrutural, muda totalmente a lei 9959 de 2010, para garantir uma ocupação do espaço na Isidoro para média e alta renda. Ou seja, para a classe média e alta aproveitar aquele parque, aquelas nascentes e aquela região já valorizada do vetor norte, como a gente estava conversando. Então, o Ministério Público Federal questionou, mas uma operação urbana para urbanizar a área, para ocupação do espaço para média e alta renda e ainda tendo um território quilombola, isso está errado. Ô, Júlia, a prosa tá boa, mas nós vamos ter que fazer um intervalo, nós vamos continuar daqui a pouquinho, tá? Bom. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, entrevistando a professora Júlia Ávila Franzoni, que é advogada popular, mestra em Direito, doutoranda em Direito pelo UFMG, é também pesquisadora do grupo indisciplinar da arquitetura aqui da UFMG, né? Estamos conversando aqui sobre o imbróglio jurídico e ético que está em curso, afetando diretamente as 3 ocupações da Isidora. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar entendendo essa questão da Isidora aqui com a professora Júlia. Espere aí. O alcoolismo quase nunca se revela muito cedo. Se esconde na mentira, na negação, nas promessas jamais cumpridas. Enquanto nada interrompe sua escalada, vai deixando uma esteira de danos por onde passa. Por isso, o alcoolismo precisa ser visto de frente. E quanto mais cedo, melhor. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando a professora Júlia Ávila Franzoni. Você estava fazendo uma retrospectiva do imbróglio e dos artifícios jurídicos e legais que nos últimos 15 anos vem sendo construído para legitimar uma imposição forte
lá na região da Isidora. E você me fez recordar que o ano passado, né, precisamente dia 13 de agosto, houve uma grande tentativa de se despejar as 3 ocupações da Isidora, Rosa Leão, Esperança e Vitória. E depois houve um recuo, porque ficou claríssimo assim que se fosse para despejar, poderia acontecer um massacre de proporções inimagináveis. Era que a própria cúpula do governo de Minas chegou à conclusão que existe de fato uma grande inconsistência jurídica envolvendo o conflito ali. É isso mesmo, né? Exatamente. Essa inconsistência jurídica que o Frei está falando, na verdade, é um pouco dessa ginástica legislativa que a Prefeitura tem levado a cabo para tentar esticar ao máximo o limite dessa operação urbana para ver até que ponto ela cabe um projeto de interesse do mercado ali, né? Então, como a lei de 2010 em relação ao perfil da ocupação da região da Isidora não se sustentou, ou seja, o projeto do Jaime Lerner não vingou, nós não teremos mansões lá na região da Isidora para eles aproveitarem os parques e a área verde, né? Em 2012 teve essa ação civil pública do Ministério Público Federal e que questionou, mas e a habitação popular? A gente tem um déficit absurdo no município de Belo Horizonte. O município de Belo Horizonte não faz Minha Casa Minha Vida, nem sequer Minha Casa Minha Vida entidades. E aí, né? Então, em 2014, a partir dessa pressão, que não foi outra que uma pressão popular e uma pressão investigativa do Ministério Público, houve uma nova alteração estrutural nessa operação urbana em 2014, que feriu de morte esse instrumento da operação urbana. Eu estava dizendo para vocês que o instrumento da operação urbana é um instrumento negocial, ou seja, ele envolve o Estado oferecer algo e o particular beneficiário dar uma contrapartida. Em 2014, a lei previu a isenção de contrapartida por parte do proprietário que irá se beneficiar da operação urbana, caso ele destine o empreendimento habitacional à habitação popular, a 70% para famílias de 0 a 3 e o restante para família de 3 a 6. O que significa isso em termos práticos? A Prefeitura disse o seguinte: direcional, você que irá construir o empreendimento Granja Werneck, caso ele seja feito pelo Minha Casa Minha Vida, como ele vai ser feito, você não precisa mais dar contrapartidas na operação urbana. Agora eu pergunto, o que uma coisa tem a ver com a outra? Questão 1. Se a direcional está sendo beneficiada pela operação urbana, ela tem que dar contrapartida, porque a contrapartida é a forma dela devolver o benefício que ela ganhou da flexibilização dos instrumentos. E essa devolução vai vir como infraestrutura urbanística para a área. Construção de infraestrutura como, por exemplo, postos de saúde, ponto de ônibus, para adequar o adensamento daquela região. Número 2, o Minha Casa Minha Vida é financiado pelo recurso da Caixa Econômica Federal, recurso federal e complementado pelo município. Então, o direcional está fazendo graça de novo com chapéu alheio, ganhando benefício da operação urbana, ganhando recurso público para fazer o Minha Casa Minha Vida e não vai dar contrapartida. E essa isenção está inscrita na lei, ou seja, a inconsistência que o senhor estava se referindo é uma completa ilegalidade e desvirtuamento do instrumento. Eu acho importante eu lembrar aqui que o grupo indisciplinar a gente representou no Ministério Público contra essa ilegalidade, no Ministério Público de Patrimônio, de Defesa do Patrimônio, e o promotor responsável, Dr. Nepomuceno, já indicou a inconstitucionalidade dessa legislação municipal e entregou essa representação para a Procuradoria do Estado para que seja levada a cabo uma ação de inconstitucionalidade em relação a essa lei. É mais do que inconsistência jurídica, eu acho que é uma gravíssima injustiça jurídica e ética e moral, né? Por exemplo, isso que você está nos explicando aqui, para nós foi um motivo de um estranhamento muito grande nas várias conversas tensas que tivemos com o engenheiro da consultora direcional. Aí falam, vocês vão construir, querem construir os predinhos, né? 6, 7, 8 andares, né? Pequenininhos. Então, eu falei, quem vai fazer a infraestrutura? Eu falei, não, é a prefeitura. Eu falei, mas não é operação urbana? Não tem que ter contraparte? Eu falei, não. Era operação urbana, mas mudou para Minha Casa Minha Vida. Eu falei, se o tronco é operação urbana, agora um galho vira Minha Casa Minha Vida, então eu posso cortar o... Eu falei, é um artifício, assim... Não, é que o mercado, ele se sentiu imoral, lesado, né? Porque o empreendimento mudou da versão do Jaime Lerner em 2010 para um empreendimento mais de caráter social. Mas vamos lembrar que a Granja Werneck, Minha Casa Minha Vida, é parte do Isidora.
A outra parte vai ser loteada para a venda de lotes. E isso é uma outra questão, acho que eu não preciso falar muito mais sobre isso aqui, eu vou divulgar o blog do Indisciplinar, cbh.indisciplinar.com. Lá tem todo esse histórico desse imbróglio legal e mais explicadinho, beleza. Questões referentes a essa operação urbana. Eu acho que aqui é importante lembrar também essa situação de injustiça que o Frei tocou para além da ilegalidade. Porque essa injustiça ela tem essa versão legal, jurídica, está claro que é uma violação jurídica, tanto que o promotor levou adiante essa representação que a gente entregou pelo desvirtuamento do patrimônio público, mas a outra situação que também precisa ser evidenciada. A gente tem uma ocupação do espaço ali de uma forma sustentável e de uma forma já consolidada das 3 ocupações da Isidora, Vitória, Rosa Leão e Esperança. E a gente não pode perceber essa disputa de uma forma que não considere a legitimidade dessas ocupações. Por quê? Ali se trata, como o Frei já colocou, né, de quase 8.000 famílias que constroem uma forma de ordenação do espaço que respeita o meio ambiente, que pensa uma lógica comum. Seguindo um plano urbanístico, não é um amontoado, um aglomerado, né? Claro, tem parceria com a universidade também para pensar essa ocupação, né? Diversos grupos, como Praxis, estão lá também auxiliando nessa tarefa. Escritório de integração da PUC Minas, o escritório de integração da PUC, a UNA também está presente lá para fazer o cadastro das famílias, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que há uma lógica já de produção do espaço ali sustentável, pensada para as pessoas e não pensada para o mercado, para a apropriação privada, como quer ser feita a partir dessa operação urbana, né? Então, a instalação do Minha Casa Minha Vida ali, de forma a despejar aquelas famílias, o que a gente está fazendo, além de permitir que a direcional se aproprie de uma forma completamente absurda das mais-valias fundiárias, porque a área já está valorizada, cidade administrativa, aeroporto, linha verde, não dá contrapartida da operação urbana dos benefícios que ela leva e ainda usar recurso federal. Agora, vamos chamar a atenção para uma questão. Ali na região do Isidoro, como a gente já colocou, tem essas 3 ocupações que se desenvolvem de uma forma comunitária, de uma forma sustentável, respeitando o meio ambiente. Ali quer ser colocado Minha Casa Minha Vida e esse grande projeto da operação urbana. Mas tem mais outra questão, que foi o centenário do sanatório que a gente estava brincando, que se completou ano passado. Há, naquele prédio do sanatório, a perspectiva de ser construída uma vila de passagem de moradores que vão ser removidos do anel rodoviário para lá. Então, presta atenção no futuro brevíssimo que nós estamos a construir através dessas ilegalidades. Minha Casa Minha Vida, a partir de uma tipologia completamente arbitrária de 43 metros quadrados que não cabem aquelas famílias que estão lá na ocupação, não cabem perfil de famílias plurais que nós temos na sociedade. No Jardim Vitória, eu fui lá 15 dias atrás, fizemos uma audiência pública lá, construíram lá 5 andares, com apartamentos de 50 metros quadrados e mesmo assim o povo está reclamando muito. Pois é. E além disso, ou seja, primeiro lote do Minha Casa Minha Vida, 8.000 unidades. 8.000 unidades de conjunto habitacional, mais a vila de passagem para os removidos do anel rodoviário. Sem contrapartida, ou seja, sem infraestrutura técnica ou social para lá, o que o Estado vai estar patrocinando, é que a Prefeitura e o Estado vão estar patrocinando, é um gueto de pobres marginalizado naquela região. Isso é muito sério, vamos prestar atenção nisso. Vão pegar os removidos do anel rodoviário, colocar naquele antigo sanatório para ser uma vila de passagem. Do lado, pertinho da região onde estão os quilombolas, e para cima construir o Granja Werneck, um empreendimento habitacional para mais milhares de famílias, sem ponto de ônibus, sem infraestrutura técnica adequada, sem escola, sem posto de saúde. Aquilo vai virar um gueto de pobres marginal, sem direito ao acesso à cidade. E a gente já tem notícia para piorar esse quadro que a gente pode chamar de guetização daquela região, que no Capitão Eduardo já está demarcado como outra operação urbana para construir mais projeto habitacional sem infraestrutura. Professora Júlia, exemplo disso, eu vi com os meus próprios olhos há 15 dias atrás, numa audiência pública, lá no Jardim Vitória, no condomínio Canários, né, que é lá, já tem vários lá, cerca de 1.400 apartamentos, que é do Minha Casa Minha Vida. Quando o povo começou a se revezar no microfone, as moradoras a falar, é isso aí. É um povo jogado lá num gueto, né? Diz que lá não tem posto de saúde, não tem creche, não tem escola, a polícia não aparece lá,
SAMU não vai lá, né? Para o povo acessar o ônibus público mais perto, tem que andar 2, 3 quilômetros a pé, subir um morro, tem que passar no meio de uma vila, lá o pessoal começou a cobrar pedágio, ó, passar aqui no meu quintal, vocês têm que, ou está proibido, ou então tem que pagar 70 centavos. Então, nós estamos aqui jogados às traças, ganhamos um apartamentozinho aqui, muitas famílias que foram colocadas, são 5 andares, sem elevador, diz que tem várias pessoas que estão no 4º, no 5º andar, que são deficientes, que saem de lá só nos braços de bons samaritanos, e muitos falando assim, ó, ganhamos um apartamento aqui, mas perdemos o emprego, porque não tem como ir. Então, isso pode se agravar se eles continuarem enfiando goela abaixo esse projeto da Minha Casa Minha Vida lá, né? Esse processo da Isidora, a gente chama ele de emblemático, esse microcosmo que a gente estava comentando da metrópole periférica, é porque essa situação tem se repetido nas grandes cidades brasileiras, né? E com o Isidora não vai ser diferente. Mas ali, gente, é um claro desvirtuamento dos instrumentos, uma parceria do Estado com o capital, por exemplo, a Direcional e os outros empreendedores privados lucrarem sem dar contrapartida, né? E isso vai significar, na prática, esse gueto de pobres que a gente está comentando. Eu quero chamar a atenção também para o fato de que a Conferência de Habitação do município de Belo Horizonte, um momento soberano de participação popular em relação à habitação. Ano passado, nas suas resoluções da conferência, aprovou a regularização fundiária das ocupações da Isidora. Isso é muito sério. A Conferência Municipal de Habitação aprovou como determinação da conferência que as ocupações fossem regularizadas. E o município tem desrespeitado essa determinação soberana da conferência. E é muito importante a gente entender que as ocupações que lá estão consolidadas, elas vivem um processo de autoconstrução daquele espaço, sem o patrocínio do Estado, por exemplo, para a construção daquela infraestrutura. Então, isso também tem que ser levado em conta com um projeto que quer simplesmente derrubar aquelas casas para inserir aquele tipo de vida, aquela ordem de vida que não cabe em 40 e poucos metros quadrados. Exato, professora Júlia, nosso tempo está quase acabando, mas ali, ó, e agora continua grave. Eu queria parecer seu sobre esse gravíssimo conflito que está em curso lá. De um lado, nós já vimos matematicamente, o próprio engenheiro da Direcional falou que a Direcional, por cada apartamento, se for construído, vai receber R$ 85 mil, 65 do Ministério da Cidade, mais 20 da Prefeitura via CEPAC, né? Os mestres de obras que tem lá todos os dias, falou, ó, não gasta mais do que R$ 30 mil para fazer um apartamentozinho desse. Ainda mais que é de paredes de concretos, que isso faz um apartamento em 45 minutos, né? De outro lado, as 3 comunidades já construíram quase 5 mil casas, cerca de 50 milhões. Derrubar isso tudo para uma empresa ter um lucro exorbitante, então nós estamos diante de, se o governo de Minas, o governador Pimentel, perder a sensatez e autorizar a polícia, o risco é gravíssimo, realmente, de massacre, de virar um caos. Da perspectiva do que você está estudando tudo aí, você que acompanha de perto, qual que você acha que é o caminho para a gente encontrar justiça, ética e uma solução pacífica para evitar tragédias ali na região? Frei, não há outra alternativa que não regularizar as ocupações da Isidora. E isso a gente não precisa inventar uma solução mágica, eu não estou falando aqui de algo impossível de ser feito. A própria Conferência Municipal de Habitação já aprovou a regularização das ocupações ali, então nós temos que adaptar aquele projeto, uma vez que há clara ilegalidade em relação à construção do Minha Casa Minha Vida ali sem contrapartida, né? Então tem que haver uma adaptação urbanística em relação ao projeto habitacional e regularização fundiária das ocupações do Isidora. Professora Júlia, muito obrigado. De nada. Nosso tempo esvaiu-se, depois nós vamos convidar você de novo aqui para a gente continuar proseando sobre isso. Então, entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética a professora Júlia Ávila Franzoni, né, doutoranda em Direito e que acompanha de perto a luta política e jurídica das ocupações da Isidora. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo Palavra Ética.